Eu coloquei para vocês lá no AVA a lista de exercício 1, atividade pós-aula 1, que está lá, e logo abaixo da lista de exercício da atividade pós-aula, eu criei as tarefas para vocês me enviarem. Então, como na primeira semana a gente teve a lista de a atividade pós-aula para vocês me enviarem, eu abri a tarefa. Então, é até hoje, às 23h59. Abri a tarefa também lá na semana 1 para vocês enviarem a lista de exercício da semana 1. Só que essa lista de exercício vocês podem enviar ela até dia 24 de agosto, então até semana que vem, até segunda-feira que vem, às 23h59, tá bom? Essa primeira lista de exercício. E hoje eu coloquei para vocês no ar. Doutora, na primeira semana é aquela atividade de exercício, aquelas 4 questões para converter. Daqui Isso, 15 dias pode postar a outra que são 8 questões, né? isso, daqui a 7 dias agora. 7 dias, né, no caso. Isso. Aí aqui, quando você vai para a segunda semana, tem questionário pós-aula e tem lista de exercício. Aí essa lista de Exatamente. exercício é a que a senhora vai passar hoje. Exatamente. Então, o questionário pós-aula de hoje já está direto no AVA, então vocês vão resolver o questionário. São Até questões meia-noite. alternativas até 23h59, isso mesmo. E a lista de exercício 2 está a tarefa que quando vocês clicarem vai ter um arquivo em PDF, que é essa segunda lista de exercícios. A segunda lista são 11 exercícios, se eu não me engano, sobre o assunto da aula de hoje. Tá bom? Para vocês fazerem. A segunda lista de exercício ela é para ser entregue até dia 7 de setembro. Então, depois que vocês enviarem a primeira lista, que é dia 24, vocês vão ter mais 15 dias para enviar a segunda lista. Até dia 7 de setembro, às 23h59, vocês podem enviá-la, tá bom? E aí, vocês façam esses exercícios. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão contando com a minha ajuda. Hoje nós vamos resolver primeiro, antes da gente entrar no assunto da aula de hoje, que hoje a gente vai tratar de estática nos fluidos, a gente vai resolver alguns exercícios daquela lista, da primeira, como exemplo, para vocês terem por onde começar, tá bom? Então, a gente vai começar resolvendo esses exercícios, depois a gente parte para o nosso assunto de pressões. Vocês estão vendo a minha tela? Professora, essa aqui é para entregar até na próxima 24. semana, né? Exatamente, essa aqui é para É entregar essa até mesmo. 24. Essa aqui mesmo. Então, A são outra já foi 9 postada. exercícios. A outra é até dia 7 de 9. setembro. Que a outra, né, da primeira semana até hoje. Até hoje, isso, aquele A de questionário. conversão. Isso, aquela lá até hoje. Conversão. Tá certo. Certo? Então, Beleza. pessoal, vamos fazer alguns exercícios e aí depois a gente começa a aula, tá bom? Só para vocês irem se inteirando. Cortou. Hoje eu não sei porque minha internet não tá muito boa. Aí se acaso cair, se acaso vocês tiverem algum corte, alguma coisa, vocês me avisem, tá bom? Aí, igual caiu agora. Outra coisa também, eu tô usando uma reunião agendada do Zoom. Então, por esse motivo, o link que eu mandei para vocês, ele pode ser utilizado até o final da aula. Então, se a gente cair por falta de tempo, vocês podem clicar naquele mesmo link que a gente volta para a reunião, tá bom? Eu não preciso ficar passando links para vocês hoje. Então, vocês clicam no mesmo link quando eles cortarem a nossa aula, que aí a gente já vai voltar, tá bom? Então, o que a gente viu na semana passada? A gente viu as propriedades dos fluidos. Então, a gente começou a dar início em propriedades dos fluidos em trabalhos com fluidos. Porque nessa disciplina a gente vai ver transporte desses fluidos. O que são fluidos? Fluidos são aquelas substâncias que elas vão ter escoamento. Elas não são capazes de suportar uma tensão de cisalhamento sem escoar. Me perdi, professora, qual lista é para hoje? Reidner, a lista que é para hoje é aquela que está escrito assim, ó, atividade pós-aula 1. Então, atividade pós-aula 1 vocês podem me entregar hoje, então vai colocar lá na tarefa para hoje. Mas todas elas têm a data, então quando vocês abrirem a tarefa, tem as datas para serem enviadas, tá bom?
Então, atividade para hoje, às 23h59, atividade pós-aula 1 e atividade pós-aula 2 também, porque a aula hoje é a aula 2, né? Então, o questionário da aula 2 é para hoje. O que está lá são as 4 questões que estão já lá disponíveis. Então, semana passada a gente viu propriedades dos fluidos, a gente viu que o fluido é uma substância que entra em escoamento, que ela não é capaz de suportar uma tensão de cisalhamento sem escoar. A gente viu que a tensão de cisalhamento é aquela tensão que ela vem devido a uma força tangencial. Então, quando a gente exerce uma força tangencial no fluido, a gente tem uma tensão de cisalhamento e esse fluido ele vai escoar. Então, o que a gente viu em propriedades dos fluidos? A gente caiu de novo. Então, nós vimos que as propriedades dos fluidos que a gente estudou na aula passada foi a viscosidade, aí a gente estudou massa específica, peso específico, densidade. Foram essas as principais propriedades que a gente estudou na aula passada. E a gente viu o quê? O que é a viscosidade de um fluido? A viscosidade do fluido vai ser a capacidade de resistir ao escoamento. Quanto mais viscoso um fluido, mais difícil vai ser o seu escoamento. Então, a viscosidade é essa capacidade de resistir ao escoamento. O que é a massa específica do fluido? A massa específica do fluido vai ser a massa de uma unidade de volume. Então, quando a gente fala em massa específica, a gente representa pela letra ρ e ela vai ser a massa de uma unidade de volume. Eu vou fazer massa sobre volume e a unidade é quilogramas por metro cúbico. O que é o peso específico de um fluido? O peso específico de um fluido, ele vai ser o quê? O peso de uma unidade de volume. Então, a gente representa pelo símbolo gama e ele vai ser dado pelo peso, que é a força-peso pela unidade de volume. O que é força-peso? Força-peso é mg sobre volume. Todas essas equações, elas são equivalentes. Como m sobre v é massa específica, a gente ainda pode dizer que o peso específico vai ser a massa específica vezes a gravidade. Qual que é a unidade que eu meço o peso específico? Vai ser em newtons por metro cúbico, unidade de peso por unidade de volume. E a densidade? Densidade, a gente viu que ela é uma grandeza relativa. Então, vai ser o peso específico de uma substância, de um fluido, pelo peso específico da água. Então, sempre que a gente for trabalhar em densidade, peso específico da substância sobre o peso específico da água. Como nós vimos que o peso específico é massa específica sobre gravidade, e a gravidade é a mesma para as duas substâncias, a gente pode ainda dizer que a densidade vai ser a massa específica da substância dividido pela massa específica da água. Sendo que a massa específica da água, a gente viu que vale 1000 quilogramas por metro cúbico. E o peso específico da água é só eu fazer essa massa específica vezes a aceleração da gravidade, que isso aqui vai dar pra gente. Então, nós vimos que a massa específica da água é 1000 kg por metro cúbico e o peso específico da água é 9.800 Newton por metro cúbico. A gente sabe determinar a massa específica, peso específico e densidade. O que falta a gente aprender a determinar, então? A viscosidade. Vocês se lembram que na aula passada a gente trabalhou com viscosidade? Nós tínhamos duas viscosidades. Uma viscosidade que a gente chama de viscosidade dinâmica. E outra que a senhora não postou o vídeo da aula passada? Não postei o quê? O vídeo da aula passada? Não tá lá disponível não? Então eu vou postar para vocês. Não. Amanhã eu vou postar esses vídeos, tá? Não esquece o de hoje também, não? Viscosidade dinâmica e viscosidade cinemática. A gente viu que existem essas duas viscosidades. O que é viscosidade cinemática? A gente representa pela letra Ni. E a gente viu que a viscosidade cinemática ela vai ser uma operação matemática, a viscosidade dinâmica sobre a massa específica do fluido.
Mas o que é a viscosidade dinâmica? A viscosidade dinâmica é que vai ser essa propriedade que o fluido tem de resistir ao escoamento. Então, como que eu faço para determinar essa viscosidade dinâmica do fluido, que é representada pela letra μ? Então, a viscosidade dinâmica a gente obtém através daquela experiência das placas paralelas. Então, quando nós temos duas placas paralelas, se ambas estiverem em repouso, velocidade igual a zero, o que vai acontecer com o fluido que está aqui dentro? Ele vai estar em repouso, ele não vai ter movimentação. Mas se acaso surgir, se eu coloco aqui uma força que vai empurrar essa placa paralela para ela ter uma certa velocidade, que vai ser uma velocidade diferente de zero, o que vai acontecer? O fluido que está colado nessa placa, pelo princípio da aderência, ele também vai ter essa velocidade diferente de zero. E ele vai arrastando todas as partículas de fluido que estão ao redor dele para que eles tenham essa velocidade diferente de zero, até chegar nessa última placa. Essa placa inferior, como a velocidade dela continua igual a zero, o fluido aqui ele não vai ter velocidade. Então, o que vai aparecer? Um perfil de velocidade ou ainda um gradiente de velocidade em função da distância entre as duas placas. Esse gradiente de velocidade a gente chama de dV dy. O diferencial de velocidade, que vai ser a velocidade da placa superior menos a velocidade da placa inferior, dividido pelo diferencial de distância, que seria essa distância entre as duas placas, que a gente pode chamar de espessura. Então, a espessura entre as duas placas. Sempre que essa espessura é pequena, a gente pode transformar isso num problema linear. Em vez de eu tratar dV dy, eu posso fazer V final menos... V final não, né? V superior menos V inferior, dividido pelo Y superior menos Y inferior. Porque eu vou fazer essa diferença de velocidade por essa diferença aqui de distâncias. Então, eu consigo determinar qual vai ser a minha viscosidade ou ainda a minha tensão de cisalhamento, porque a viscosidade ela vai ser esse coeficiente de proporcionalidade entre esse gradiente de velocidade e a tensão de cisalhamento. Então, essa é a relação que a gente tem, que a gente consegue determinar qual que é o valor da viscosidade dinâmica de um fluido. Então, a tensão de cisalhamento, a tensão cisalhante, vai ser igual à viscosidade dinâmica vezes dV dy, que é o gradiente de velocidade em função de y. Tudo bem? Lembraram que a gente viu isso na semana passada? Essas eram as propriedades. Nós vimos essas propriedades na semana passada. Hoje a gente vai fazer alguns exemplos. Vamos pegar exemplos da nossa lista de exercício. Então, na lista de exercício, lista 1, propriedade dos fluidos, tem escrito o seguinte: considere para resolver os exercícios G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, ρ da água, que é a massa específica da água, igual a 1.000 kg por metro cúbico, e peso específico da água, que é o gama da água, igual a 9.800 newtons por metro cúbico. Então, primeira questão. A massa específica de um fluido é 610 kg por metro cúbico. Então, eu sei que a massa específica é 610 kg por metro cúbico. Determine seu peso específico e a densidade. Eu quero saber qual que é o peso específico desse fluido e qual vai ser a densidade desse fluido. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer? Eu posso começar pela densidade, porque densidade a gente sabe que vai ser a massa específica da substância dividido pela massa específica da água. A gente tem essa relação. Eu sei a minha massa específica da substância, eu sei a da água. Então, a densidade desse fluido vai ser 610 kg por metro cúbico, dividido pela da água, que é 1.000 kg por metro cúbico. Então, a minha densidade vai ser quanto? 0,61. Densidade tem unidade? Não, a densidade ela é adimensional, porque ela é um valor relativo, então vai ser essa substância em função da água. Isso vai ser muito importante quando a gente for estudar empuxo,
na semana que vem a gente vê empuxo, porque a partir dos valores de densidade a gente vai saber qual elemento ele vai boiar ou ele vai afundar quando tem água, por causa da sua densidade. E o peso específico? Peso específico a gente sabe que é o peso dividido pelo volume, mas a gente viu também que o peso específico ele pode ser representado por quê? Rho vezes G, massa específica da substância vezes a aceleração da gravidade. Eu tenho a massa específica da substância, eu tenho o G, eu consigo determinar meu peso específico. Então, 610 quilogramas por metro cúbico vezes a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui vai dar para mim um peso específico de, deixa eu ver se eu acho minhas contas, um peso específico de 5.978, obrigada, newtons por metro cúbico. Tudo bem? Facinho, vocês viram? Se puder explicar. Pegar a 6. Se puder explicar a 6. Não, já vamos fazer a 6 agora. Depois a gente volta para as outras, tá bom? Então, vamos lá na 6. Questão 6. Uma placa infinita se move sobre uma segunda placa. Entre elas, há uma camada de líquido D igual a 0,9. O que significa isso aqui? Que a densidade do líquido vale 0,9, como mostrado. Para uma pequena altura de camada D, podemos supor uma distribuição linear de velocidade no líquido. A viscosidade dinâmica do líquido é 6,5 vezes 10 a menos 4 newton/segundo por metro quadrado. Determine a viscosidade cinemática e a tensão de cisalhamento. Então, a gente tem que determinar essas duas. O que vai ser a minha viscosidade cinemática, que é o Ni? Vai ser a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica da água. E a tensão de cisalhamento a gente tira da onde? Daquela equação, que a tensão de cisalhamento vai ser Mi dV dy. Eu tenho Mi, que é a viscosidade dinâmica? Tenho Rho? Não tenho ele imediatamente escrito, então vamos deixar esse aqui para daqui a pouco. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a viscosidade dinâmica, tenho a velocidade da placa? Tenho, está escrito aqui, velocidade 0,3 metros por segundo. Tenho dy, que é a distância entre as placas? Tenho também, 0,3 milímetros. Então, vamos determinar primeiro a tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento, vamos substituir. 6,5 vezes 10 a menos 4, vezes dV. O que é dV? É um diferencial. Vai ser velocidade da placa de cima menos velocidade da placa de baixo, que é 0,3 menos 0. Por isso que a gente fala que quando os problemas são com distâncias pequenas, eles podem ser lineares. Eu não preciso fazer o dV dy. É só utilizar o valor da velocidade da placa e da distância entre as placas. Então, em vez de pôr 0,3 menos 0, eu já vou pôr direto. 0,3 dividido por 0,3. Esse aqui está em newton/segundo por metro quadrado. Esse aqui está em metro por segundo. Então, a distância entre as placas também tem que estar em metros. 0,3 vezes 10 a menos 3 metros. Quando eu faço essa conta aqui, se alguém puder fazer aí para mim. Dá 0,65, né? 0,65 newtons por metro quadrado. Se eu não estiver errada, deu 0,65. Isso mesmo. Então, vamos para a segunda, a viscosidade cinemática. Como que eu vou determinar? Vai ser a viscosidade dinâmica sobre a massa específica. Eu tenho a viscosidade dinâmica, eu preciso encontrar a minha massa específica. Como que eu faço para encontrar a massa específica? Quais informações eu tenho do fluido? Eu tenho a densidade. Eu sei que o D do fluido, a densidade do fluido é 0,9. Mas eu sei pela minha relação de densidades o quê? Que a densidade do fluido é igual
a massa específica desse fluido dividido pela massa específica da água. Então, a partir daqui, eu consigo encontrar que a massa específica do fluido vai ser a massa específica da água vezes a densidade. Então, a minha massa específica vai ser 0,9 vezes 1000. Massa específica vai ser igual a 900 quilogramas por metro cúbico. Achei a massa específica. O que eu preciso agora? É esse o meu problema? Não, viscosidade. Então, a viscosidade cinemática, que é o meu Ni, vai ser igual a dinâmica, 6,5 vezes 10 a menos 4, dividido pelo massa específica, 900. Isso aqui vai dar para mim 1 Ni de 7,22 vezes 10 a menos 7 metros quadrados por segundo. Quanto? Dá quanto? 7,22 vezes 10 a menos 7. Ah, tá. Entendi, você já falando 27. Confiram para mim essa conta, tá bom? E aí a gente tem o valor da viscosidade. Vocês viram que não é tão difícil? Então, essas questões iniciais que a gente tem de fenômenos de transporte, quando a gente fala em propriedades, a gente tem uma propriedade para encontrar outra. Então, a gente vai procurando em busca das relações que a gente tem entre uma e outra, para saber qual vai ser esses valores que a gente tem que encontrar. Então, é só a gente ir trabalhando com as equações, tá bom? Vamos fazer a número... Deixa eu ver. Número 3. Questão número 3. O peso de 3 decímetros cúbicos de uma substância é 2,7 kg-força. A viscosidade cinemática é 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Determine sua viscosidade dinâmica. Então, nosso problema é saber qual vai ser a viscosidade dinâmica do fluido. A gente sabe que o peso de 3 decímetros cúbicos é 2,7 kg-força. Então, o volume é quanto? O volume de fluido? 3 decímetros cúbicos. Tenho mais alguma informação? Tenho que a viscosidade cinemática é 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. O que eu preciso para encontrar, então, a minha viscosidade dinâmica? A minha relação que eu vou utilizar é que a viscosidade cinemática vai ser a viscosidade dinâmica sobre a massa específica. Então, para eu encontrar a viscosidade dinâmica, vai ser a viscosidade cinemática vezes a massa específica. Tenho a viscosidade cinemática? Tenho, foi dado. A massa específica, eu vou ter que encontrar. Quais informações eu tenho para poder encontrar a massa específica? Eu tenho o peso da substância e o volume da substância. Se eu tenho peso por volume, eu não sei que o peso específico vai ser G sobre V, peso sobre volume, isso é o meu peso específico. A partir do peso específico, eu encontro a massa específica, porque peso específico também vai ser ρg. Então, a gente consegue determinar por aqui. Vamos encontrar primeiro qual vai ser o peso específico da... Cortou de novo. O ruim de cortar é que aí fica toda hora parando de compartilhar a tela. Então, nós temos aqui que o peso específico da nossa substância vai ser o peso sobre volume. Qual é o nosso peso? 2,7 kg-força. Como eu passo de quilograma-força para Newton? Multiplico pela aceleração da gravidade, né? Dividido pelo volume, 3 decímetros cúbicos. Como eu passo de decímetro cúbico para metro cúbico? Decímetro, não era 10 a menos 1 da aula passada, quando eu mostrei para vocês?
10 a menos 1 ao cubo, 10 a menos 3. Então, para eu passar de decímetro cúbico para metro cúbico, eu multiplico por 10 a menos 3. Isso aqui eu encontro o peso específico da minha substância, que vai ser, essa questão é a número 3. 9.000 newtons por metro cúbico. Achei o peso específico, agora eu preciso da massa específica. Peso específico é massa específica vezes a aceleração da gravidade. Então, a massa específica vai ser o peso específico sobre G. Então, a massa específica, 9.000 dividido por 9,8. Isso aqui vai ser igual a 918,37 quilogramas por metro cúbico. Achei a massa específica. Então, se eu pegar essa massa específica e multiplicar aqui, eu consigo achar o valor da viscosidade dinâmica. Então, minha viscosidade dinâmica vai ser 10 a menos 5, que é o valor de Ni, vezes a massa específica 918,37. Isso vai me dar uma viscosidade dinâmica igual a 9,18 vezes 10 a menos 3. Qual que é a unidade? Newton segundo por metro quadrado. E aí, pessoal? Então, fazer mais uma. A última, 9. Vamos fazer o número 9 também hoje. Então, vamos fazer a número 9. Um reservatório graduado contém 500 ml de um líquido que pesa 6 newtons. Determine o peso específico, a massa específica e a densidade desse líquido. Então, eu tenho que o volume vai ser 500 ml, o peso 6 newtons. Eu quero saber qual o peso específico, a massa específica e a densidade. Facinho, né? Então, se eu quero determinar o peso específico, é só eu fazer o peso sobre volume. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Peso específico, 6 newtons, já está em newton, dividido por 500 ml. Como que eu passo de mililitros para metros cúbicos? Então, mili é 10. Deixa eu fazer maior. Então, mili é 10 a menos 3. Aí vai ficar em litros, vezes 10 a menos 3, que é para ficar em metros cúbicos. Então, de litros para metros cúbicos, eu multiplico por 10 a menos 3. Então, pessoal, eu faço 6 dividido Professora, por a senhora multiplicou 2 vezes, não? O que eu multipliquei 2 vezes? Porque ela estava em... Está em mililitros. Então, se eu fizer em mililitros. 500 vezes 10 a menos 3, vai ficar em litros, porque milha é 10 a menos 3. Para passar de litros para metros cúbicos, eu multiplico novamente por 10 a menos 3. Então, 500 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Vai ficar tudo Passa para litro de novo, né? Oi? Com litro. Mas aí ficou em litros, né? 500 Ficou em vezes metros 10 a menos 3. cúbicos. Olha só, foi metros cúbicos, né? Menos 3, ficou em metros cúbicos. Então, isso aqui vai dar 12.000 newtons por metros cúbicos, o peso específico. O que vai ser a minha massa específica? Massa específica vai ser o quê?
Eu sei que o peso específico é massa específica vezes a gravidade. Então, a massa... Vocês estão me ouvindo? Sim, a imagem deu uma sumida, mas voltou. Que bom, então. Nós temos o quê? Que a nossa massa específica, então, vai ser o peso específico sobre a gravidade. Massa específica dessa substância, 12.000 dividido por 9,8. Isso aqui vai dar para a gente uma massa específica de 1.224,49 quilogramas por metro cúbico. Falta alguma coisa? Falta, né? Falta a densidade agora. Então, o que vai ser a densidade? Densidade, eu vou pegar a massa específica do fluido dividido pela massa específica da água. Então, eu posso fazer a densidade, ela vai ser 1.224,49 dividido por 1.000. Isso aqui vai dar uma densidade igual a 1,22. Podemos fazer a densidade também através do peso específico. Então, outra forma de fazer é pelo peso específico. Então, peso específico sobre o peso específico da água. Isso aqui eu posso fazer como sendo 12.000 dividido pelo peso específico da água, que é 9.800. Então, se eu fizer, vai dar os mesmos 1,22. Tudo bem? Sim. As demais, elas são todas parecidas com essas. Então, eu vou deixar vocês fazerem. Caso vocês não consigam, vocês me falem, que aí a gente parte para de hoje. Só lembrando para vocês aqui que tem a unidade 0,15 Stokes para a gente falar em viscosidade cinemática. Quando eu falo em Stokes, é centímetro quadrado por segundo. Então, vocês vão ter que passar para metro quadrado por segundo, tá bom? Para trabalhar. Os demais, a mesma coisa. Vocês querem que manda para vocês esse arquivo? Pode mandar. Então, Mas a senhora vai colocar. Sim, pode enviar para nós. Vou mandar para vocês esse arquivo, então. Deixa eu salvar ele aqui. E aí eu já vou mandar para vocês, tá bom? Por favor. Gente, nossa aula está acabando aqui o tempo. E aí a gente pode pegar outro, deixa eu ver. Se bem que parou de contar meu tempo, acho que hoje não vai acabar, não.